A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais um momento nosso. Que bom que você está deste outro lado, ouvindo a voz de Deus, através do nosso Ministério Cristo Vive. Como eu sempre digo, muito obrigada pela honra em você dispor do seu precioso tempo para estar sintonizado nas nossas programações. E hoje eu quero falar sobre reações que nós, seres humanos, temos. Alguns têm reações extremas, alguns vivem sob sempre abaixo de reações de vida, explosões de vida. Por quê? Para quê? Para que tantas explosões? Para que essas reações extremas tão desgastantes? Por que as pessoas têm que viver emoções extremas, não positivas e deletéricas, muitas vezes, que acabam com o sistema, que acabam com as, digamos assim, as defesas orgânicas? Hoje nós temos dezenas de doenças não diagnosticadas, porque elas são doenças da alma. Existem reações que são puramente da alma, a dor da alma. Não é uma dor visível, não é uma dor diagnosticada por exames clínicos. Embora a clínica seja soberana, às vezes não é identificada. São reações tão nocivas que os seres humanos estão tendo, de agressividade, desamor, desafeto, angústia, tristeza. E isto tudo leva a ter reações. Às vezes você vê uma pessoa pacífica que por algum motivo perde a paciência, acaba com uma relação, desiste da vida. Quantas pessoas você conhece? Antes de começarmos o programa, estávamos conversando aqui, os câmeras, e um deles disse: minha tia faleceu com 50 anos. Uma pessoa de 50 anos, nova, eu vou fazer 50 anos daqui a um ano e pouco. Uma pessoa nova, o que leva uma pessoa, às vezes, eu não estou falando das doenças que se instalam, eu estou falando das doenças da alma que levam a reações extremas que não são positivas. Porque nós entendemos e temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos do Senhor, que nós somos de Cristo. Nós vemos a Bíblia permeada de reações. Muitas vezes esperavam que Jesus tivesse a reação de afasta, manda embora, está dando trabalho, não deixa vir. E Jesus dizia: deixa vir, manda sentar, eu vou alimentar. Nós vemos Jesus Cristo sempre acalmando as reações humanas, diminuindo a ênfase que às vezes essas reações têm e que são tão nocivas ao organismo. Talvez você me diga, esteja dizendo para mim agora: bispa, eu estou a ponto de desistir do meu casamento, de um negócio, da minha vida profissional, porque realmente eu sou uma pessoa extremamente explosiva ou explosivo, eu sempre quero estar certo, eu sempre quero... Nós temos um ditado, há muito tempo eu aprendi esse ditado com uma querida pessoa, com a minha irmã amada, a pastora Laila, que diz: eu prefiro ter paz do que ter razão. Você tem nos ouvido falar, nosso apóstolo também usa esta frase reiteradas vezes. Às vezes, é melhor você ter paz do que ter razão. O que você quer dizer com isso? Se eu tenho razão, eu tenho que explodir, eu tenho que...
tenha paz. Não faça, não tome atitudes na sua vida secular sob extrema emoção, sob reações, não tenha reações sob extrema emoção. Por quê? Porque às vezes, quando nós estamos envolvidos em conflitos, nós temos falado sobre isso, né? No programa anterior, nós falamos sobre conflitos. Às vezes os conflitos vêm por causa das reações erradas na hora errada. Sabe quando você fala uma coisa errada na hora errada? E você diz, ai meu Deus, eu não deveria ter dito isso. Ai, se eu não tivesse dito aquilo. Todos nós já tivemos esse momento na nossa vida. Quem não teve, terá, porque é do ser humano. Mas você consegue entender que quando você tem a mente de Cristo, e a Bíblia diz que nós temos que trazer a nossa vida cativa à mente de Cristo, nós entendemos que as reações humanas, elas têm que ser filtradas por este Deus maravilhoso, por este Jesus que diz acalma. Por esse Jesus que quando Pedro começou a andar sobre as águas e fraquejou, ele deu por conta que aquilo era demais. Porque há situações que às vezes parecem demasiadas para você enfrentar, para você conseguir ultrapassar. Aquele Jesus que quando viu que Pedro ia assim submergir, ele disse, vem, eu te seguro. E quantas vezes você agora talvez esteja dizendo, eu preciso que Jesus me segure, porque eu não aguento mais. Eu conversava com uma irmã em Cristo e ela dizia assim, eu não saio de casa, eu estou com uma síndrome de transtorno generalizado. Eu estou com síndrome de pânico, eu não consigo sair, eu não consigo. Olha, você consegue, porque a Bíblia diz, em Colossenses, Paulo disse à igreja, tudo posso naquele que me fortalece. Não são as reações humanas, não são as emoções, não são os dados que têm permeado a sua mente, seu coração. Mas há de se viver como a Bíblia manda. Porque existe uma característica do fruto do Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Alguns dizem, aquela igreja diz que o Espírito Santo está dentro e que ele não sai. Não, ele não sai. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que é o próprio Deus em Cristo Jesus. Esse Deus triúnico, né? Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós servimos a um Deus que se apresentou como Deus na criação, como Filho e como Espírito Santo, mas é um único Deus. Esse Deus que habita em nós, Ele nos deu um fruto que tem características. Uma delas é o domínio próprio. Domínio próprio. Vamos analisar um pouquinho, vamos dar uma pausa. Domínio próprio não é você dominar o outro, não é você dominar todas as situações, não é você dominar a vida, é você se autodominar. Domínio próprio. É você ser uma pessoa ponderada, é você analisar as situações, é você ser empático. Eu gosto muito, eu me recordo e já tenho falado isso com você, quando aprendi esse tópico na faculdade, numa aula, das questões, né, da psicoterapia, que dizia que quando você é empático, antes de você ter qualquer reação, seja ela qual for, você se põe no lugar do outro. Você não precisa de muito tempo para isso. Você precisa ter domínio próprio para isso. E o cristão tem, porque tem o fruto do Espírito. Este Deus maravilhoso que faz com que você, antes de dizer aquela pessoa,
aquela pessoa é maligna, aquela pessoa é má. Você para pensar, por que aquela pessoa teve esta atitude? Ponha-se no lugar do outro. Tente analisar a vida antes de ter reações extremas. Quantos negócios deixaram de ser feitos? Quantas famílias foram separadas? Quantos amigos deixaram de acreditar uns nos outros? Por quê? Porque tiveram reações erradas, equivocadas, explosivas. Nós somos corpo, alma e espírito. Você, quando optou por assistir a esta programação, você sabia que ouviria coisas que fariam bem a você. Não é assim? Nós, quando vemos um programa e nos dispomos a ver uma programação, nós sabemos que aquela programação terá, sim, influências na nossa vida. E é para ter mesmo, pelo menos a programação do Ministério Cristo Vive. Tem o objetivo de quê? De que você seja uma pessoa feliz, um cristão autêntico. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de cristianismo. Eu estou falando de Cristo Jesus, que habita em nós como Espírito, que nos deu o domínio próprio. Sabe, tem uma hora na vida que você tem que entender que é melhor ter paz do que ter razão. Se você tem razão, se você está certo, para que você vai discutir? Para que você vai tentar se impor? Para que você vai... Eu preciso. Uma das últimas pregações do nosso apóstolo, ele falou sobre isso. E ele deixou claro que, às vezes, as pessoas, elas criam situações e conflitos porque elas querem mostrar que são as melhores, que estão totalmente certas. Olha, você está certo? Você está certa? A minha pergunta é, você tem certeza que tem feito as coisas certas? Você tem certeza de que você tem tido as atitudes corretas? Porque, às vezes, nós só conseguimos ver as atitudes dos outros. Onde ficou o domínio próprio? Eu nem sei. Quais são mesmo as características do fruto do Espírito? O amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio, a longanimidade. Onde é que está isso tudo? Deixa eu ver aqui nos meus arquivos. Deletei. Não pode. Não dá para deletar aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe por que algumas pessoas são infelizes, não conseguem ter uma vida próspera, não conseguem ser autênticas, não conseguem, não é convencer, mas não conseguem penetrar no coração das outras? Porque elas não vivem a verdade que falam. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? De que adianta você aparentar ser o que você não é? Nada, não adianta de nada. Nós vivemos um mundo de inverdades. Aqui no país, nós estamos vivendo digamos assim, uma história, uma ideologia, né? Estas questões políticas vergonhosas. Lamentavelmente, um país riquíssimo, um país super capaz, de pessoas inteligentíssimas, porque o Brasil é uma bênção. E você vai dizer para mim, que bênção que esse país é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse país é uma bênção. Mas quando nós fazemos a nossa parte, porque algumas pessoas reclamam que os governantes roubam muito, e roubam água do vizinho, e fazem gatonete, e fazem gato de luz, e roubam o dinheiro, os centavos da passagem, e ficam quietos quando... Dá para quantificar? Mas eu roubo um pouquinho. Eles roubam muito, nem quem rouba muito, nem quem rouba pouco. Estou dando um exemplo do roubo. E aí, N exemplos. Seja qual for. Para que você entenda que as suas reações podem influenciar
a sua família, a sua vida, a sociedade, onde você trabalha. Calma. Filtre as suas reações humanas, sociais, à luz do Evangelho de Cristo Jesus. E você vai entender. Nós ouvimos um testemunho de uma senhora que disse assim: o meu pai faleceu aos 60 anos de idade. Ele tinha gritos, ele gritava. E o médico disse: olha, eu não sei, eu não consigo diagnosticar nada. Porque a dor daquele homem era a dor da perda. Talvez seja a sua dor. Você que teve a perda de um ente querido, assim, brutalmente. Você que, enfim, teve uma perda familiar, financeira, seja o que for. E o médico disse para essa senhora: o seu pai, ele tem uma dor que é imensurável, porque é a dor da alma. Cada alma tem a sua dor, cada alma tem o seu gemido, cada alma tem a sua necessidade. O que é alma? Emoção, razão, sentimento. Mas isso tudo pode ser filtrado pelo Espírito Santo de Deus para que as suas reações em face às circunstâncias da vida sejam as melhores. Deus é maravilhoso. Deus é o autor e consumador de toda boa obra, de todo dom perfeito. Às vezes você fica pensando: mas eu estou anulada nesta vida, estou anulado nesta vida, porque eu não vou reagir? Eu tenho direitos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de reações extremas. Claro que nós temos que reagir para defender a nossa família, para defender os nossos filhos, para defender o nosso trabalho, o nosso ponto de vista. Obviamente, não estamos falando aqui de robôs que acham... Não, eu estou falando de pessoas inteligentes, assim como você é, que precisa entender que suas reações têm que mudar. Dado momento, nós temos que ceder, sim. Em outros momentos, nós temos que pleitear, sim. Que você tem que dar a César o que é de César, sim. E a Deus o que é de Deus, também. Ter esse equilíbrio de vida não é fácil, não. É um processo. A empatia, como eu estava falando, de você, antes de você assinar dizendo: vai ter que pagar 10 mil, vai ter que fazer, você se autoanalisar e você se colocar no lugar daquela pessoa. Quantas oportunidades aquela pessoa me deu para eu melhorar e eu não melhorei? Quanta paciência aquela pessoa dispôs para minha pessoa? Quantas coisas foram feitas e eu não soube aproveitá-las? E agora eu estou irado, e agora eu estou tomado de uma reação extremamente negativa. Sabe quem vai perder? Você. Talvez você esteja perdendo por causa disso. Equilíbrio é uma característica, peço desculpas, que o fruto do Espírito dá através do domínio próprio. Esse Deus maravilhoso. Deus está com você, Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor vai à nossa frente. Ele sabe do nosso amanhã. Se é que Ele vai chegar para alguns. Se é que Ele vai chegar, nós não sabemos. Nós não sabemos se amanhã de manhã estaremos. Não é verdade? Ou amanhã, o dia de amanhã, cronologicamente, o dia de amanhã chegará. Obviamente, hoje, amanhã. Ontem já foi. Mas você tem certeza de que amanhã você vai estar aí? Você vai estar fazendo o que você está fazendo? Ah, eu tenho certeza. Não, não tenho certeza. Porque o amanhã a Deus pertence. Esmere-se, faça o seu melhor. Mas não viva nesta reação extrema que você tem tido. Nesta reação negativa
que tem acabado com a sua vida. Tem pessoas que já estão velhas. Velhas não, idosas. Tem pessoas idosas que continuam com os mesmos equívocos de quando eram jovens. São aquelas pessoas que acham que as suas reações são as únicas reações e as melhores reações. Nós, enquanto cristãos que somos, sabemos que as nossas reações devem ser equilibradas, temperadas. E a Bíblia diz isso, temperada com sal. Devem ser reações analisadas. Devem ser reações, sabe? Eu tenho que amar aquele meu próximo como a mim mesma. E se eu estivesse no lugar daquele próximo, qual teria sido a minha reação? Eu teria feito melhor? Eu teria feito pior? Eu teria me omitido? Nós estamos vivendo dias muito difíceis na sociedade à volta do mundo. Mas Deus quer que nós vivamos neste mundo. E Ele não nos enganou. Eis que eu vos coloco como ovelhas no meio de lobos. Mas Ele também disse que estaria conosco todos os dias. Então é Ele quem guarda. Hoje eu estou assim, totalmente zen, né? Eu sou sempre zen, graças a Deus. Porque não adianta explodir. Não adianta ter reações extremas, sabe por quê? Porque não resolve e às vezes até atrapalha. Sabe, aquela hora que você esbraveja, que você fala, palavras são sementes. E você fala e você lança. Tem pessoas que quando abrem a boca parecem dragões, cuspindo fogo no coração dos outros. Pondo fogo nas emoções, nos sonhos dos outros. Não seja um dragão, pondo fogo e queimando. Claro que não existem dragões, né? Nós sabemos disso. Você está entendendo a minha analogia? Se você não puder regar com água fresca a semente de alguém, não ponha fogo nesta semente. Porque amanhã você pode precisar deste fruto que não foi fruto, que não germinou, porque você queimou. Isso, traduzindo para a vida secular, amanhã você pode precisar de um negócio, de uma empresa que você agiu mal anteriormente. Amanhã você pode precisar e você, né, como nós vimos agora há pouco tempo, eu acho que já até falei sobre isso aqui, na internet, foi um desabafo, né? 2 homens, isso aconteceu em Londres, 2 homens estavam no metrô, né? E um deles, muito agitado, pisou no pé, não sei, começou uma briga. Teve uma emoção extrema e xingou o homem, o outro homem, e desqualificou, e etc, etc. 2 horas depois, esse homem que xingou, que tratou mal aquela pessoa, foi fazer uma entrevista de trabalho. E quem era a pessoa que ia entrevistá-lo? Era esta mesma que você estava pensando. Aquele que foi destratado no metrô. E foi tão interessante que, em princípio, os 2 se olharam e ele falou, não é possível que ele esteja na minha frente me pedindo emprego. Obviamente que ele não ganhou o emprego. Ai, que coincidência horrorosa. A vida não tem coincidências. A vida tem sementeira e ceifa. Aquilo que eu semeio, eu colho. Isso não é história, isso não é uma fábula. Isso aconteceu, está aí nas redes de relacionamento. Você pode ver um outro exemplo, né? Uma jovem que fez uma prova para um trabalho e passou e ia trabalhar numa rede de fast food. Isso foi já nos Estados Unidos. E ela chegou na rede de relacionamento e disse assim, amanhã eu começo a trabalhar, eu não vou usar a expressão que eles usaram, obviamente, mas vamos lá, na porcaria daquela empresa.
Horas depois, ela recebe um e-mail na mesma rede de relacionamento exposta e um e-mail privado dizendo: não, amanhã você não vai vir trabalhar na porcaria desta empresa porque eu, seu chefe, já estou lhe demitindo. Tenha cuidado com as suas emoções, com as suas reações na vida. Porque toda ação tem uma reação de igual ou maior intensidade. Isso é uma lei imutável. Então, já acabando o nosso tempo, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, falou ao nosso coração. Ponha as suas emoções. Se você, seja quem você for, talvez você é uma pessoa tão tímida, ponha a sua. Ao contrário, eu não consigo reagir, eu não consigo me expressar, eu não sei. Seja qual for a reação de vida que você tem, ponha agora nas mãos de Jesus. Porque Ele vai direcionar você, para que você não dê de cara com um erro, você não dê de cara, você não precise daquela pessoa que você desprezou, ou você não tenha situações indelicadas ou difíceis na vida. E como é que isto acontece? Vivendo o cristianismo autêntico. Aquilo que eu quero para o outro, eu tenho que entender que é aquilo que eu quero para mim mesmo. Porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Ética, sim, também. Mas, sobretudo, amor e fé. Porque é sobre isso que falamos aqui com você. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, que ele não é Amarildo, é o meu marido, porque alguém ligou para a igreja, queria falar com o pastor Amarildo, esposo da bispa. Não, é Miguel Ângelo. Então, em nome do meu querido marido Miguel Ângelo, nosso apóstolo amado, eu desejo que, a partir de agora, você reflexione a vida, você consiga entender que tudo tem um tempo certo, como diz Salomão no Eclesiastes. Há tempo para tudo nessa vida. O Senhor vai te dar vitórias na hora certa. E hoje, você entregando as suas emoções ao Senhor, você vai ver que a sua vida será muito mais feliz e equilibrada. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.